Sensacional, incrível, né? Já há muitos anos e dando muito certo. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, falar de um tema com vocês que é dentro de uma área que eu gosto muito, que é a minha formação inicial, que é eu sou neuropsicóloga e especialista em geriatria, que é aquela coisa que você fala, como que um psicólogo é especialista em geriatria? Mas a época, 15 anos atrás, eu me especializei na Unicamp, tinha uma especialização em geriatria e era para não médicos, junto com médicos, então, normalmente o psicólogo faz gerontologia, mas eu consegui me especializar em geriatria, e a ideia da geriatria é eu conseguir entender o idoso de uma forma geral, mas já, como eu disse, né, já faz 15 anos que eu trabalho com isso, com avaliação neuropsicológica, mas não só na avaliação do adulto e do idoso, já faz alguns anos, por ter um sobrinho dentro do espectro autista, eu tenho feito muitas avaliações mais de criança. Eu estou contando isso porque eu acabei de atender um pai de uma paciente de 5 anos que provavelmente tem um transtorno explosivo intermitente ou um transtorno opositor desafiador, e aí ele falou assim para mim, você lembra de mim? E aí quando alguém fala isso é horrível, né? Já dá aquela sensação de, ai, muito péssima a minha memória. Aí eu, tipo, fiz uma cara de, ele falou, há alguns anos atrás você avaliou minha mãe. Só que alguns anos atrás foi em 2014, claro que eu não vou lembrar. E aí ele falou assim, eu fiquei muito surpresa, porque quando eu precisei de uma avaliação do adulto e do idoso, né, de idoso, hoje a mãe dele está numa clínica, ela está internada numa clínica de longa permanência, né, que seria e aí ele falou, quando na época você foi muito recomendada para avaliação de idosos, né, da minha mãe, ele falou, e agora que eu precisei de uma avaliação para minha filha, deram o seu nome, eu achei meio estranho, eu procurei um outro profissional e que também deu o seu nome, eu falei, que estranho, acho que ela agora está trabalhando com criança. Só que o pior é que ele acabou de sair, a hora que ele chegou, tinha acabado de sair da sala um idoso, então acho que ele estava meio na dúvida, assim, se realmente era uma área de atuação. Então, só para explicar para vocês que trabalhar com idoso é a minha paixão. Quando eu me especializei em neuropsicologia, eu tive que escolher uma área de atuação e foi a área que eu escolhi primeiro, e depois fui me especializar na avaliação infantil. Hoje eu quero trazer para vocês algo que eu tenho visto muito no consultório, que é uma queixa chamada declínio cognitivo subjetivo, e também o comprometimento ou transtorno cognitivo leve. Eu trouxe de uma revista, aqui. Não sei se vocês conhecem essa revista Demência e Neuropsicologia, que é uma revista brasileira, só que ela é publicada em inglês. Normalmente as publicações dessa revista são trimestrais. Até 2020, se eu não me engano, as edições tinha edições impressas e hoje é só online, assim, ela está disponível online e até com um formato aberto. E em setembro do ano passado, essa revista, ela trouxe um consenso de diagnósticos de demência, de tratamento, e o primeiro capítulo dela é sobre o declínio cognitivo, que é esse aqui que eu vou... Eu não sei se tiver alguma coisa na minha tela atrapalhando vocês, é porque eu estou com o chat aberto, vocês me avisam, porque eu sou uma pessoa se vocês quiserem me atrapalhar no sentido de abrir o áudio ou escrever e interromper em qualquer momento, tá disponível, tá, pessoal, para a gente poder fazer de uma forma bem dinâmica essa apresentação. Então, eu trouxe esse capítulo dessa revista, que é o declínio cognitivo subjetivo, com comprometimento cognitivo leve e a parte da demência, que ele vai falar sobre o diagnóstico sindrômico. E ele traz sobre o consenso. Só que eu fiz um recorte só para falar do declínio cognitivo e do comprometimento cognitivo leve. Hoje vocês tiveram mais cedo uma apresentação já de avaliação neuropsicológica das demências, então para não ficar muito repetitiva. Então, qual que é a ideia da gente entender sobre isso? Como eu falei para vocês, tenho tido muitas queixas, assim, muita busca, né, no consultório com essas queixas cognitivas, e por isso que eu achei importante a gente trabalhar esse tema, ainda mais de uma revista que trouxe algo tão atualizado, né, há tão pouco tempo, que foi em setembro do ano passado. Quando a gente fala de cognição,
né? E acredito que para vocês fica fácil, assim, que a cognição é esse processo de aquisição do conhecimento. Nós temos um indivíduo saudável, nós temos o transtorno cognitivo leve, ou desde da mudança, né, do DSM-5, a gente chama de transtorno neurocognitivo leve. Ou CCL, que é muito conhecido assim, dentro dos médicos, né? Os médicos falam muito de CCL. E nós temos também a parte das demências, ou hoje chamado de transtorno neurocognitivo maior. Então, o que seria o transtorno cognitivo leve? É quando a gente faz a avaliação do paciente, ele já apresenta algumas alterações cognitivas, mas isso não atrapalha em nada na autonomia, na funcionalidade dele. Então, ele precisa de uma assistência mínima no dia a dia, na funcionalidade. Isso é o transtorno cognitivo leve. Eu faço a avaliação, eu vejo que tem umas alterações cognitivas, mas elas não são graves o suficiente para atrapalhar essa pessoa no dia a dia. Quando eu falo de uma demência, eu tenho déficits cognitivos, eu já tenho declínio cognitivo e ou comportamental, e esses declínio, essas alterações, elas interferem nas atividades de vida diária, levando, então, a um prejuízo funcional. Entender esses conceitos é super importante para a gente entender a questão do diferencial do declínio cognitivo subjetivo. Deixa eu voltar aqui. O que é o declínio cognitivo subjetivo? Subjetivo que é assim, ó, eu tenho uma autopercepção de que tem alguma área, assim, principalmente a memória, que está alterada, mas isso não compromete o meu dia a dia, e isso não aparece nos testes cognitivos. Então, você tem um paciente que ele tem uma queixa cognitiva, ele chega no consultório falando: minha memória está ruim, meu funcionamento não é como antes, então ele vem com uma queixa até bem elaborada, e aí quando você faz a aplicação dos testes, ele tem um desempenho normal nos testes. E esse termo, declínio cognitivo subjetivo, algumas pessoas chamam de transtorno não, comprometimento cognitivo subjetivo, ou senão queixa cognitiva subjetiva. São os termos assim utilizados, e dentro desse consenso eles definem usar o termo declínio cognitivo subjetivo. Então, das 3 definições que eu falei para vocês, a diferença está na funcionalidade. Então, eu tenho, não só isso, né? Mas o declínio cognitivo subjetivo. Eu tenho um paciente com uma queixa, que eu aplico o teste, não aparece nada, e ele está muito bem funcional. No transtorno cognitivo leve, no transtorno neurocognitivo leve, eu tenho uma queixa, eu aplico os testes, tem alguma alteração, mas que isso não atrapalha ele no dia a dia. E quando eu já tenho uma demência, eu tenho uma queixa, eu vejo essas alterações nos testes, mas isso já tem um prejuízo funcional no dia a dia da pessoa, já causa um impacto funcional. Então, nesse capítulo, eles falam como abordar o paciente. Então, o primeiro passo é fazer uma boa anamnese para a gente poder fazer esse diagnóstico diferencial. E quando a gente trabalha com idoso, eu preciso que nessa anamnese, junto com ele, tenha um informante. Porque uma coisa que acontece com um paciente idoso é a anosognosia, né? Gente, deixa eu retomar. Não é um paciente idoso. O que às vezes pode acontecer com um paciente que tem perdas cognitivas é a anosognosia. Conhecem esse termo? Não sei se hoje já foi falado isso para vocês, se é comum esse termo. A nosognosia é quando eu não tenho a percepção daquele déficit, eu não tenho percepção da dificuldade que está acontecendo. Então, é assim, é como se, a grosso modo, eu esqueci que eu estou esquecido. Então, eu não consigo ter essa percepção. Então, você conversa com um paciente que está nesse processo, né, que ele tem a nosognosia, você vai perguntar as dificuldades, ele vai falar que está tudo bem, ele não sabe relatar as próprias dificuldades. Então, quando a gente vai trabalhar com um idoso com uma queixa cognitiva, a gente sempre tem um informante junto, tá? Então, para ele poder relatar algumas informações. E aí nós vamos tentar identificar nessa anamnese quais são os domínios cognitivos que estão afetados. Então, atenção, memória, as funções executivas, que é planejamento, tomada de decisão. Se tem também sintomas comportamentais associados,
e qual é o impacto na funcionalidade. Então, para a gente fazer isso, eu preciso de uma boa anamnese, porque para eu entender o impacto funcional, para eu fazer todas essas diferenciações, eu preciso que alguém me relate quais são os impactos. E é bem interessante que no próprio capítulo, ele traz, né, na revista, ele traz alguns direcionamentos para a anamnese, né? Então, por exemplo, ele fala assim, para atenção, algumas perguntas, né? Se tem momentos que a pessoa fica confusa, se fica desorientada, se facilmente se distrai. Então, tem a parte de memória, a parte de linguagem, de orientação espacial, de praxia. Ele já faz algumas perguntas aqui de funcionalidade. Então, tá bem completinho dentro desse aspecto de pensar assim, ó, quais são os pontos que eu tenho que abordar dentro de uma anamnese, né? E a parte também dos sintomas, tanto comportamentais quanto neuropsiquiátricos, de ansiedade, de depressão, das alterações do sono, porque tudo isso é bem importante da gente entender para ajudar num diagnóstico diferencial, tá? E um outro ponto importante, que é o que ele traz, eu tô me perdendo aqui, né, nesses botões, é um outro ponto importante que ele traz na revista, é sobre algumas escalas de funcionalidade, escalas que ele apresenta que é a mais utilizada no Brasil, e é a escala Pfeffer de atividades de vida diária. Então, quando você vai perguntar para o paciente, para um familiar, né, o quanto que ele é capaz de fazer algumas coisas do dia a dia. Então, por exemplo, a gente tem algumas pontuações de 0 a 3, e depois tem um 0 e 1, que quer dizer assim, ó, os primeiros 0 ele faz normal. O 1 ele faz com dificuldade. O 2, ele já precisa de ajuda. O 3, ele não é capaz. Esse outro 0 ele nunca fez, mas agora poderia fazer. Ou ele nunca fez, que agora teria dificuldade, seria a pontuação 1. Por que isso? Porque às vezes você pergunta assim, ó, o seu pai, ou, né, essa pessoa, ela é capaz de preparar uma comida? Nunca preparou? Nunca preparou. Então, assim, não, ela não é capaz. Não é que ela não é capaz mais, não é uma pessoa que sempre cozinhou e agora não cozinha mais. É uma pessoa que nunca cozinhou e agora ela teria ou não dificuldade de fazer. Então, a gente precisa dessas informações que não é fácil de colher essas informações no sentido de a gente não pode que seja muito superficial. Eu conversei essa semana com uma família que estava dizendo assim que era um filho e uma nora, falando que a mãe dele ela toma conta de toda a parte financeira dela e faz uso das medicações. E aí, só que ela mora sozinha. E aí eu perguntei assim para ele, mas vocês sabem se ela toma os remédios nos horários? O filho falou, ela disse que toma. Mas assim, mas ela disse que toma, e eu já tinha feito a avaliação dela, eu já estava no meio do processo da avaliação, e eu falei assim, que eu já tinha conversado com eles, eu falei, então, eu não tenho certeza, assim, com as dificuldades que apresentou nos testes, se ela conseguiria condição de lembrar dos horários de tomar medicação. E a mesma coisa do dinheiro. Falei, já nunca aconteceu dela sacar dinheiro mais de uma vez, ou de ter alguma questão financeira. E assim, eles contaram alguns fatos, mas o tempo todo batendo na tecla de que ela é capaz de fazer isso. Só que daí eu entro perguntando, né, mas os detalhes disso e quem é que acompanha? Tem alguém que vê o extrato? Tem alguém que acompanha, vê essa parte das contas? Ou porque ela não deixa de pagar, mas o que está acontecendo é que às vezes ela paga as coisas mais de uma vez. Então eles me falaram que não tem ninguém que faz esse acompanhamento. E essa estava sendo a dificuldade, porque eu tinha feito toda a anamnese, eu já fiz toda a avaliação neuropsicológica, né? Como eu falei, faltava mais uma sessão com a paciente, eu quis conversar de novo com eles, porque para mim está muito claro um processo de uma demência, já tem bastante alteração cognitiva, mas que já tem prejuízo funcional. Só que quando eu conversei a primeira vez com eles, eles não me relataram nenhum prejuízo funcional. E como eu não conhecia ela e a forma como eu fui perguntando, acho que foi de uma maneira que para eles foram entendendo. Assim, eu acho que eu não fui sendo muito incisiva nas perguntas, não conhecia ela ainda. E eles dizendo que estava tudo bem, então tá. Então eu estou falando de alguém que dá uma alteração nos testes, mas que tem a funcionalidade preservada. E agora, conversando de novo com eles, será que essa funcionalidade está preservada mesmo? E a partir do momento que essa funcionalidade já não está preservada, eu já não vou falar de um comprometimento cognitivo leve.
Você consegue entender a importância disso? A importância de uma boa anamnese? Um bom relato desses informantes, da gente entender exatamente como que é esse funcionamento, quem é que acompanha, quem é que está ali no dia a dia, para verificar se não tem realmente alguma alteração, se não está cometendo algumas falhas. E aí, que qualquer tarefa que eu dei para eles essa semana, ficarem um tempo com ela, né, de chamar ela em casa ou eles irem lá, eles já vão hoje à noite passar o fim de semana na casa dela para verificar um pouco de como que tá isso no dia a dia, porque eles encontram assim naqueles encontros de família, né, é filho único, que uma vez por semana vai almoçar com a mãe, mas é aquele intervalo e vai embora e normalmente ela não faz comida, eles vão em restaurantes, então ele não sabe relatar essa funcionalidade dela. Faz sentido quando a gente pensa nisso, dessa importância de a gente identificar, porque isso é tudo a conduta até do médico, né, daqui para frente, como é que vai ser o funcionamento dela. E uma das preocupações é que ela mora sozinha, será que ela deve continuar morando sozinha? Será que já não seria a hora de ou morar com alguém, ter um cuidador, alguém que pudesse dar uma assistência, assim, caso precisar? Então, o Pfeffer é uma escala muito rápida, a gente aplica um Pfeffer, assim, é rápida, você pode dar para a pessoa ir preenchendo, só que ao mesmo tempo, se a gente não fizer um levantamento maior, a gente aprofundar nessas questões, às vezes a gente entra numa superficialidade que nem a família sabe entender esse funcionamento e a importância de responder um questionário desse. A gente tem outros, tem muito utilizado na literatura, que a gente tem aprendido hoje, que é a escala Vineland, né, de funcionalidade, desde criança, tem até a aplicação para adultos e idosos. Mas o Pfeffer para idoso funciona muito, e aí a gente vai fazendo essas pontuações, fazendo os xizinhos ali, soma, e uma pontuação a partir de 5 pontos, né, superior a 4, então de 5 em diante já é característico de um comprometimento funcional. A pontuação máxima nesse teste é 30 pontos. Então, a partir de 5, a gente já vai dizer assim, ó, existe um comprometimento funcional no que a gente chama de atividades de vida diárias instrumentais. Depois a gente tem as atividades de vida diária básicas, que seria tomar banho, comer sozinho, quanto que ele precisa de ajuda nas atividades mais básicas. E a partir do momento que a pessoa já precisa de ajuda numa atividade mais básica, a gente entende que já tem um avanço maior desse processo e desse declínio. Tá? Então a gente vai entendendo o declínio de uma demência, o avanço e a progressão de uma demência, acompanhando a funcionalidade daquela pessoa, o quanto de prejuízo funcional ela tem. Tá? E aí, no declínio cognitivo subjetivo, a epidemiologia que eles falam, que é colocado na revista, é de um estudo brasileiro numa cidade em São Paulo que chama Tremembé, que tem a prevalência de declínio cognitivo subjetivo foi de 27,6% no estudo que foi feito, entre um total de pessoas acima de 60 anos, e isso representou 45,2% dos indivíduos com avaliação cognitiva dentro da normalidade. Então, mostrando assim que existe uma grande prevalência de pessoas com essa queixa cognitiva e que nos testes não aparece nenhuma alteração que pudesse significativa que pudesse nos remeter a alguma alteração cognitiva, tá? E nos estudos epidemiológicos, também estão associando o declínio cognitivo subjetivo a um maior risco para progressão do comprometimento cognitivo leve, levando também a uma demência. E o que seria isso? Que a partir do momento que a gente identifica uma pessoa que vem com essa queixa, uma queixa muito bem clara, que isso não aparece nos testes, a gente tem que ficar atento a isso, porque é uma queixa subjetiva, já não tem alteração, mas isso pode estar associado, isso pode desenvolver ali para frente um comprometimento cognitivo leve e depois desenvolver um processo demencial. Tá? Ai, eu me fechei. Pessoal, eu fechei a câmera sem querer. Pronto. Etiologia do declínio cognitivo subjetivo.
Então, o que que eles colocam? Que não apenas as doenças neurodegenerativas, por exemplo, a doença de Alzheimer, né? A demência do tipo Alzheimer, que é a doença de Alzheimer, que é assim que a gente fala, ela não é uma das causas, né? Não é a única causa, ela é uma das causas dessa queixa de declínio cognitivo subjetivo. Mas tem várias outras condições que está associada a essa queixa cognitiva que não necessariamente é um processo degenerativo, que é o próprio envelhecimento normal, os traços de personalidade ou transtornos psiquiátricos, como, por exemplo, a depressão, a ansiedade. Então, uma pessoa depressiva, uma pessoa muito ansiosa, enquanto ela está num processo assim maior, ela vai dizer: eu estou mais esquecida, eu estou com a memória ruim, eu estou mais desatenta. O estresse também causa muito isso, né? O estresse faz a gente abrir a geladeira e falar: o que que eu vim fazer aqui? Né? Faz a gente cometer muitas falhas, trancar o carro e a gente não sabe se trancou o carro, e a gente fica: gente, será que eu já tenho uma demência? O que está acontecendo? Não, isso é estresse, isso é ansiedade, né? Isso são várias outras coisas que podem estar acontecendo. O uso de medicação também faz a gente ter essas alterações cognitivas. Então, tem algumas medicações que atrapalham bastante. E outro é os transtornos do sono, que a apneia obstrutiva do sono, causa uma sonolência excessiva diurna, logo a pessoa já fica um pouco mais distraída. Então, vem com queixas, assim, bem significativas no consultório. Por isso, quando a gente fala de uma boa anamnese, eu tenho que perguntar o sono desse paciente, eu tenho que saber as medicações desse paciente, eu tenho que entender o humor desse paciente, porque isso pode me ajudar nesse olhar para um diagnóstico diferencial. Porque uma pessoa que tem uma apneia, ela não dorme bem, ela tem aquele sono que não é o reparador, às vezes ela tem a percepção de que dormiu muito bem, a gente tem até um termo usado que é insônia subjetiva, né? Mas é o contrário, né? A pessoa que acha que não dormiu bem, mas quando faz polissonografia, ela dormiu super bem. Mas tem aquela outra pessoa que dorme, que acha que dormiu bem, mas que não dormiu quando faz uma polissonografia, teve vários despertares à noite e durante o dia que reflete aquela sonolência. Aquela pessoa que assiste televisão e qualquer coisinha já está ali dando uma cochilada, só que você desliga a televisão, ela já acorda e fala: ei, estava assistindo, né? O dia todo ali com essa sonolência. Uma pessoa que está com sono, que está cansada porque não dormiu bem, logo ela não está plenamente atenta, né, com a atenção no ápice, a ponto de, às vezes, ela pode perguntar alguma coisa e não prestar tanta atenção na resposta, passa um pouquinho, ela está perguntando de novo. E aí vem no consultório uma queixa de que está repetitiva, né, e às vezes está relacionada com o transtorno do sono. Tá? Então, essas são algumas coisas que a gente fala dentro do declínio cognitivo subjetivo, a gente fala que são algumas queixas que são reversíveis, né? Porque uma questão psiquiátrica, fazer uso de medicação, ou uma terapia, ou rever a medicação desse paciente, ou o próprio transtorno do sono, fazer um acompanhamento. Alguns pacientes fazem uso daquele aparelhinho que é o CPAP, e logo a gente tem um funcionamento melhor dali para frente, tá? E aí tem uma pergunta, né, que é como identificar quais são os indivíduos que irão progredir para um comprometimento cognitivo leve ou uma demência. E isso está nessa própria revista. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês é um recorte de lá. Então, o que eles trazem é que tem um termo utilizado que é declínio cognitivo subjetivo plus, que seria assim, que as características desse declínio, elas aumentam a probabilidade de uma patologia neurodegenerativa. Então, quais são as características que poderiam ter um risco maior para uma doença do tipo Alzheimer? Então, idosos, ele entende que é acima de 60 anos, que tem uma queixa cognitiva, principalmente amnéstica, com caráter progressivo, e dentro dos últimos 5 anos, e que ele também tem ali um familiar, né, ou um informante confirmando esse quadro, de que realmente está esquecido, né, alguém que está acompanhando e que consegue relatar todo esse esquecimento, né? Então, ele chama de declínio cognitivo plus. E tem tratamentos, né, quando a gente pensa nessa parte de tratamento,
tanto no declínio cognitivo plus, né, declínio cognitivo subjetivo plus ou não, que seria para tratar a depressão, os transtornos de sono, as retiradas de medicação, para poder fazer um acompanhamento maior desse sujeito para ver se levaria a um processo demencial. Qual que é a questão maior colocada nesse artigo, na revista? Que uma pessoa que tem já essa queixa, a pessoa que tem uma queixa e essa queixa já está há mais de 5 anos ou caminhando aí nesse percurso de tempo, mantendo uma progressão, quer dizer, de tempos em tempos eu vejo que está tendo uma piora, e ainda assim não aparece nada nos testes, e isso é uma queixa maior nos testes, nas áreas de memória, nas áreas amnésticas, né, do paciente, né, do sujeito, uma queixa maior da áreas de memória, a gente poderia pensar que isso vai ter uma progressão e desenvolver um quadro de uma demência do tipo Alzheimer. Tudo bem? Então, o que a gente pensa? Que dentro mesmo de um paciente, quando a gente fala, nossa, tá tudo bem contigo, fiz avaliação, isso é só uma questão de percepção, uma autopercepção, né? Algo assim, você tá vendo, você percebe que tem você não é como era antes, eu não sei como você era antes, mas não é como era antes, né? Mas que não é significativo ainda, né? Assim, nos testes está tudo bem, mostrando que tem um funcionamento normal, mas eu preciso acompanhar esse paciente. Eu preciso ter esse acompanhamento, e o que é legal de uma avaliação neuropsicológica é que você tem um marcador do funcionamento. A partir daquele momento, então, o paciente que eu avaliei agora, 2023, eu consigo balizar os resultados dele, né? Então, eu sei como ele funciona 2023. Daqui 1 ano, 2 anos, 6 meses, ou a critério médico, quando eu repetir essa avaliação, eu consigo comparar se realmente teve uma progressão, se realmente, como que está a evolução desse processo de alteração cognitiva ou não, tá? O comprometimento cognitivo leve, como no DSM, é usado o transtorno neurocognitivo leve, e no CID-11 ele já entra com o distúrbio neurocognitivo leve. Isso aqui é só para a gente entender um pouco dos termos, mas que querem dizer a mesma coisa, que existe uma alteração cognitiva que não é grave o suficiente para prejudicar a funcionalidade daquela pessoa. Então, quais são os critérios, né, para a gente falar de transtorno neurocognitivo leve? Então, eu tenho uma queixa cognitiva relatada pelo paciente e ou o informante, com relato de declínio cognitivo em relação aos anos anteriores, né? Com alteração da cognição de memória e ou outros domínios, e quando comparado com idosos normais da mesma idade, nível educacional, isso já traz uma evidência na avaliação clínica. Aí, com a ausência da dificuldade nas atividades de vida diária. Então, o funcionamento cognitivo geral do paciente está preservado ou com mínimo de assistência, tá? E a ausência, isso seria a ausência da demência, que são os critérios usados hoje para um transtorno neurocognitivo leve. Quando a gente faz muitas supervisões, né, dos alunos que nos cursos ou quem procura a gente, sempre é essa dúvida, se já é uma demência ou nós estamos falando de apenas, né, ou de uma alteração cognitiva que não é suficientemente grave para a gente falar de uma demência. Então, além de uma boa avaliação neuropsicológica, acho que numa avaliação de idoso, 80% da avaliação está numa boa anamnese. É isso que faz toda a diferença, é o quanto eu consegui extrair bem essas informações com o paciente informante. E, gente, isso não é fácil. Porque, às vezes, a gente pega famílias, assim, ó, que não... Como eu falei para vocês, contei esse caso dessa semana, que não estão acompanhando o paciente. Ou tem famílias, assim, que às vezes acompanha o paciente, mas não está ali no dia, tá assim, ele mora junto comigo, mas eu não sei dar esses relatos. Então, eu sempre vou buscando outras pessoas, quem é que pode me dar essas informações, se tem... já teve caso de eu conversar até com cabeleireira, que a cabeleireira tinha mais contato com a senhora do que os próprios filhos. Com a pandemia, isso ajudou um pouco
no ponto de que alguns idosos foram para casa de alguns filhos, ajudou um pouco os filhos a acompanharem e, ao mesmo tempo, houve um aumento de procura na avaliação neuropsicológica, pelo menos aqui para gente em Brasília, porque é a hora que os filhos começaram a acompanhar os pais, né, e falaram assim, ei, acho que não está tudo bem, está tendo umas falhas ali que antes eu não percebia. Tá? Então, assim, é super importante a gente gastar um bom tempo aí, investir numa boa anamnese. Quando a gente fala do CCL, ele é uma condição clínica intermediária entre o envelhecimento normal e a demência. E ela pode ser precedido pelo declínio cognitivo subjetivo. Então, isso é muito importante da gente pensar que isso pode ser algo que a gente consegue, a partir do momento que a gente faz essa identificação, eu consigo fazer alguma intervenção ali com aquele paciente para manter o nível elevado o mais tempo possível. A partir do momento que a gente tem um diagnóstico de uma demência, a gente tem vários auxílios, assim, de tratamentos que auxiliam, né, ajudam a retardar o processo, no sentido de atrasar o processo, mas não parar. A gente consegue fazer hoje com que o avanço da demência seja um pouquinho mais devagar, dependendo de quando começou essa intervenção, mas não que a gente não consegue parar essa progressão, ainda não consegue parar. Então, assim, quanto antes a gente descobre um funcionamento, uma alteração cognitiva, melhor para a gente poder já fazer alguns ajustes. E aí eu tô nesse impasse com essa paciente de entender assim, e aí eu já vou falar que é uma demência, eu vou falar que é uma alteração cognitiva, e foi essa tarefa que eu dei pro filho de acompanhar ela esse fim de semana, ou ela passar, ele fala para ela tirar umas férias de uma semana na casa dele, para poder acompanhar, porque é muito importante que a gente entenda isso para poder fazer esse diferencial e auxiliar o paciente, porque na minha avaliação, hoje, olhando só os testes, eu falaria que ela já está num quadro demencial, junto com os exames de imagem, que já mostra uma alteração maior, mas eles ainda estão assim, acho que está tudo bem, a gente vai ter que dar uma olhadinha mesmo, porque parece que ela está muito bem funcional, mas às vezes é que ninguém está vendo, e às vezes as falhas não estão sendo graves a ponto de chamar tanta atenção. Você pagou uma coisa 2 vezes, ou não tomou o remédio, ou tomou 2 vezes, mas não houve uma alteração grave o suficiente para isso chamar a atenção de alguém, ou para ter alguma alteração maior e eles precisarem ficar mais atentos. Então, essa independência nas atividades de vida diárias instrumentais, ela distingue o envelhecimento normal do comprometimento cognitivo leve de uma demência. Eu sei que a impressão que dá é que eu estou sendo super repetitiva, e é assim que a revista traz, eu fui trazendo para vocês, exatamente os pontos que ela vai trazendo, mas que isso é o diferencial de uma avaliação. E assim, é só isso que vira tudo isso para a gente conseguir entender todo esse funcionamento. Eles trazem alguns testes de rastreio cognitivo utilizado, né, sugestões, e é legal que no final desse capítulo tem os anexos, tem todos esses testes, que é o mini exame do estado mental. Eles também trazem a bateria breve de rastreio cognitivo e a avaliação cognitiva de Montreal, que é o MoCA. Então, não sei se vocês conhecem, então ali eles trazem para poder aplicar esses testes de rastreio, que é super legal, porque além de ter ali, ele já tem uma nota de corte para a população brasileira. Muitos desses estudos que traz nessa revista foi feito por eles mesmos, o pessoal da Unifesp em São Paulo, e o que ela sugere para alguns casos de rastreio cognitivo é a utilização do MoCA, que ele pode ser uma alternativa em pacientes com comprometimento cognitivo leve ou uma demência leve com uma escolaridade alta, que maior de 12 anos de escolaridade. Então, assim, uma pessoa que tem o ensino médio e, às vezes, um curso técnico ou até um curso superior, ou quando deseja avaliar melhor as funções executivas. Porque o mais utilizado que a gente tem hoje é o mini exame do estado mental, só que o minimento com uma pessoa com uma escolaridade mais alta, dependendo do nível de comprometimento que ela tem, ele não é sensível o suficiente para já dar alguma alteração.
que seria isso? É como se um de vocês fosse no meu consultório ali, imagino que vocês tenham faixa de 19 anos, todo mundo aqui, né? 19, 20 anos, vem no meu consultório falando assim que tô com uma queixa de memória, e aí eu falo, tá, deixa eu aplicar um teste em você, deixa eu aplicar um rastreio para ter uma ideia, e aí eu começo com o mini-mento perguntando que dia da semana é hoje? Que dia do mês que nós estamos? Que mês nós estamos? Que ano que a gente tá? Aí você me responde tudo certo, eu falo, tá tudo bem? Não tem nada acontecendo contigo. A memória tá ótima. Mas é porque eu apliquei um teste muito básico, muito simples, que não foi sensível o suficiente para entender essas queixas que você me trouxe. Então, do mesmo jeito que a gente pode errar aplicando testes com um grau de muita dificuldade num paciente, e a gente fala, nossa, tá péssimo, mas será que eu usei o teste mais adequado para ele? E eu vou poder usar um teste muito simples e dizer, não, não tem nada aqui, mas na verdade o teste não foi sensível o suficiente para me dar as informações que eu preciso. Então, quando a gente fala de rastreio, o MoCA acaba sendo uma recomendação, porque ainda mais quando a gente pensa no paciente com uma escolaridade maior ou que tem esse declínio também envolvido na parte das funções executivas. Não sei se vocês conhecem o MoCA. O MoCA é só essa folhinha que a gente tem ali um pedacinho do teste das trilhas, da parte B da trilha, que eu tenho que intercalar um número e uma letra, um número e uma letra. Então, para ver essa parte de flexibilidade, eu vou fazer a cópia de um cubo, que não é um cubo fácil. Ele tem o desenho do relógio dentro, quando você pede para a pessoa desenhar o relógio, marcando 11 horas e 10 minutos. Então, naquele cantinho, ele vai desenhar o relógio. Depois tem uma parte de nomeação, então tem esses 3 animais. O MoCA é um teste que ele foi validado no Brasil. Ele não é padronizado no Brasil. O que isso quer dizer? Não sei se vocês já assistiram, pensar alguns seriados que aparecem pessoas com uma demência, eles aplicam MoCA e é igualzinho. Tem no Grey's Anatomy, a aplicação do MoCA. Tem no This Is Us, não sei se vocês assistiram, mas vou dar um spoiler, tem alguém ali que tem uma demência e vai num médico e eles aplicam o MoCA. É esse mesmo teste, é esse mesmo desenho. Então, quando a gente fala de o teste não foi padronizado, quer dizer assim, é o mesmo teste que ele foi traduzido desculpa, e que foi feito a padronização, que foi feito a validação no Brasil, mas não a padronização. O que seria a padronização? Essas figuras, será que seriam as mais adequadas para a gente perguntar para os pacientes, ainda mais com uma baixa escolaridade? Será que as pessoas sabem que ali é um rinoceronte e ali no canto não é um camelo, é um dromedário? Então, às vezes, assim, se a gente fosse pensar num teste e a gente fazer ali uma adaptação brasileira, talvez a gente colocaria um macaco, uma onça, uma arara, uma coisa assim, que seria uns bichos que são mais fáceis assim, ou que são da nossa região, que é mais fácil de identificar. Então, é um teste, como eu estava explicando, que é muito utilizado, o MoCA em outros países utiliza, e é o mesmo instrumento, tá? E aí, depois, a gente tem uma parte onde é lido algumas palavras para o paciente, são lidos 5 palavras para ele repetir. Depois a gente tem uma parte de... Ei, Felipe, você quer fazer uma pergunta? Sim, Ou só uma foi... dúvida, Márcia. Boa tarde. Boa tarde. Como a gente faz para adquirir esse rastreio MoCA? Ah, sim, tem várias formas. Beleza. Primeiro que ele está na internet, só de você colocar você acha. Mas eu vou mandar para vocês essa parte da revista. Eu posso mandar toda a revista para vocês. Como eu falei, ela é online, ela está disponível. Ah, ok. E no final de cada... Tem várias coisas. Tem a parte do diagnóstico de Alzheimer, que é diagnóstico de demência frontotemporal. E no final de cada item, de cada capítulo ali, vem com os testes e com todas as coisas que eles indicaram. Então, tem a escala Pfeffer, que eu mostrei para vocês de funcionalidade, tem outras escalas, e tem os testes de rastreio. O Minimento, Ah, a ok. Breve e o MoCA. Muito obrigado. Ah, Desculpa imagina, interromper. imagina. E aí depois a gente fala essas 5 palavras. Aí eu faço um teste de atenção, onde você fala para ele, a gente faz igual dígitos.
que tem tanto no VISC, tem no VAIS, que eu vou te falar alguns números, quando eu acabar você repete, e depois eu vou te falar alguns números, que é 7, 4, 2, e quando eu terminar eu quero que você repete ao contrário do que eu disse, de trás para frente. Idoso, normalmente, eu falo assim, ó, de ré. Então, faz de ré. Assim, eles entendem mais fácil. De trás para frente. Então, eu falo 742, ele tem que me dizer 247. Então, um pouquinho ali, como se fosse da parte de dígitos, que é uma parte de atenção e de uma memória operacional que eu tenho que manipular. Depois eu vou falar para o paciente uma série de letras e ele vai ter que bater com a palma na mão, assim, bater a mão na mesa cada vez que ele escutar a letra A. Então, você está falando uma sequência de letras e quando ele escutar a letra A, ele bate na mesa. Então, também para a gente ver essa parte de atenção, do controle também inibitório. Aí vem um pouquinho do que tem no Mini Mental, que é, eu faço uma subtração, isso tem no Mini Mental, eu vou te falar um número, e aí você tem que fazer uma soma, uma subtração matemática, né? Então, eu vou perguntar para o paciente quanto que é 100 menos 7. Então, ele vai ter que fazer uma subtração seriada. Então, é 100 menos 7, ele vai dizer 93, eu menos 7, menos 7, menos 7. Eu faço isso 5 vezes, a subtração. Quando o paciente erra das recomendações, então, por exemplo, eu falo para ele, quanto é 100 menos 7? Ele fala 50. Aí eu falo, menos 7. Então, a resposta que ele deu, menos 7. Né? E se ele acertar, a gente vai pontuando dali para frente. Depois eu vou dizer uma frase para ele repetir. Depois eu tenho uma parte de fluência, que eu vou dizer, eu quero que ele diga o maior número possível de palavras que começam com a letra F durante 1 minuto. Então, quem faz avaliação neuropsicológica deve lembrar de um teste que a gente usa muito, que é o FAS, um teste de fluência verbal fonêmica. E aqui é só a letra F, então, que tem no MoCA. Depois a gente tem uma parte de abstração, que é a mesma coisa que a gente tem, ou parecida, similar com, tem no VISC e no VAIS, que é o semelhança, que eu vou te falar 2 palavras e eu quero que você me diga a semelhança entre elas, por exemplo, qual é a semelhança entre a banana e a laranja? E depois, qual é a semelhança entre o trem e a bicicleta? Entre o relógio e a régua? Então, quando a gente fala de abstração, a gente está falando de uma abstração verbal, né? Uma abstração auditiva. Então, tanto no semelhança quanto no semelhança do VISC e do VAIS, tem esse teste, e tem um teste de rastreio também que a gente utiliza já quando o paciente tem uma demência, que é a escala MATS de demência. Não sei se vocês conhecem. E o que é interessante da parte de abstração, porque na escala MATS a gente pergunta também qual é a semelhança entre a laranja e a banana, e a gente pergunta algumas semelhanças, mas já pensando que o paciente tem já um processo demencial, numa outra etapa é assim, ó. A laranja e a banana, elas são de comer, elas são roupas ou elas são frutas? Então, eu dou uma resposta que não está errada totalmente, que é uma resposta concreta, que eu digo, elas são de comer? Eu falo, dou uma opção, né? Resposta não, eu dou uma opção. Nada a ver, elas são roupas, e eu dou uma resposta mais correta, que é uma resposta abstrata, que é, elas são frutas. Então, por exemplo, igual falar assim, qual é a semelhança entre o cachorro e o leão? Os dois têm 4 patas, os dois são de comer, ou os dois são animais? Não está errado 4 patas, mas o 4 patas não seria abstração, é uma resposta mais concreta. Então, a gente tem pontuações diferentes. Do mesmo jeito das frutas, a gente fala, ela é de comer, ou elas têm vitamina, é uma resposta mais concreta, né? Mas eu consigo fazer uma categorização mais concreta. Então, quando eu aplico o VISC nas crianças, semelhança, que é no VISC com as crianças, ou eu aplico o VAIS, né, que é a partir de 16 anos, e faço os testes, eu tenho essa variação de pontuação, uma pontuação que não daria, eu tenho possibilidade de pontuação de 1 ponto, que é mais concretas, e a possibilidade de pontuação de 2 pontos, que aí sim eu faço abstração, né? Que é a abstração verbal. Então, o que eu mostrando no MoCA para vocês é que tem um pouquinho de várias coisas que a gente faz numa avaliação neuropsicológica, mas mais ampla, mais profunda. Então, aqui a gente chama de rastreio, tá? Depois que eu fiz, então, essa parte de atenção, essa parte de linguagem, de abstração, eu vou lá e pergunto daquelas palavras que eu tinha pedido para ele repetir, das 5 palavras.
tá? E aí, no final, eu tenho a parte de orientação, perguntando o dia da semana, dia do mês, de ano, que lugar que ele tá, né? Que cidade que tá. Então, eu tenho uma orientação tanto temporal quanto espacial. Então, que é também uma área importante que a gente tem no Mini Mental, né? Que é essa parte de orientação. Então, um MOCA, normalmente a gente demora de 15 minutos, de 10 a 15 minutos para aplicar o MOCA. Parece grande, mas na verdade não é assim, é rapidinho que a gente aplica, e a partir dele a gente consegue ter um rastreio para a gente até pensar e elaborar quais são os outros testes que eu vou aplicar nesse paciente. Então, assim, por mais que eu até coloquei, né, dentro do tema da gente falar de uma avaliação de declínio cognitivo subjetivo e o comprometimento cognitivo leve, que é assim que ele traz nessa revista, que ele vai falar sobre uma avaliação, mas na verdade ele está falando sobre rastreios cognitivos, que é uma revista médica, né? É uma revista da da Academia Brasileira de Neurologia, é o que eles podem aplicar, é um teste aí de domínio público, que não é igual aos outros testes que a gente tem, que é exclusivo do psicólogo. Então, eles trazem alguns rastreios, até para eles poderem fazer esse diferencial no consultório, e a partir daí a gente encaminhar para uma avaliação neuropsicológica e poder fazer um acompanhamento maior. Então, eu queria mostrar para vocês um pouquinho de como funciona e desse termo que eu não sei se vocês já tinham ouvido falar, mas que eu tinha durante um tempo eu tive uma angústia assim de o paciente ter essa queixa e eu falar, não tem nada, e assim, bem feliz, você não tem nada, tá tudo bem, mas ele tá lá angustiado me dizendo, tem alguma coisa, eu não sou eu mesma, e saber que isso tem um nome e que isso é importante, é necessário e é importante um acompanhamento, porque eu posso ter uma evolução e uma progressão disso, eu posso estar antecipando um prejuízo maior que pode vir, tá? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu quero agradecer demais a atenção de todos, agradecer o convite do Luiz, da Nila, da Nova, para participar desse curso de verão de vocês, como o Luiz falou, antecedendo aí o carnaval. Eu vou passar a apresentação para ele, mas o mais importante é passar o capítulo também, né? A revista toda, se tudo bem, tá, Luiz? Eu separei só essa parte, mas se quiser eu passo toda a revista, que eu acho que ela, como é o consenso e a atualização, né, do Brasil, com as publicações, e também ele traz muito as tabelas normativas da população brasileira, das pesquisas, então tá bem legal para poder acompanhar. Isso ajuda muito quando a gente recebe um paciente, a gente fica assim, tá, e o que está acontecendo? Agora eu já sei que é uma demência, mas qual? E quando a gente fala de comprometimento cognitivo leve, né, do transtorno neurocognitivo leve, qual? A gente pode ter um transtorno neurocognitivo leve vascular, a gente pode ter um transtorno neurocognitivo leve já de uma etiologia voltada para uma parte mais cortical ou subcortical, que seria assim, já voltada para uma demência de Alzheimer. Então, a gente também vai fazendo essas variações. Mas o mais importante que eu queria passar para vocês, e eu acho que eu falei 400 vezes, é funcionalidade. A gente precisa investigar a funcionalidade. E 400 vezes, e vou falar de novo mais uma, porque é muito comum a gente pegar, quando eu converso com algumas pessoas que têm dúvidas, assim, de supervisões, ou quando a gente vai fazer discussões de caso, de me falar todo o relato da avaliação, e eu falo, tá, mas e vamos entender como é que tá o dia a dia dessa pessoa, me conta, aonde que essa memória atrapalha ele? Não sabe me falar. Fala assim, ele tá muito esquecido. Em quê? Diz que tá muito esquecido. Mas que tipo de esquecimento? Ele esquece o quê? Ele esquece o nome. Nome de quem? Gente, eu esqueci o nome de uma vez uma paciente falou isso para mim. Eu não consigo lembrar das pessoas que estudaram comigo no ensino fundamental. Eu pensei, nem eu. Nem eu. Malemar, o nome da professora. Então, assim, eu não lembro o nome das pessoas que estudaram no ensino fundamental comigo, é diferente de eu não lembro das pessoas que moram na minha casa. Eu tenho pacientes que às vezes eu pergunto quem te trouxe. Aí, uma pessoa que eu gosto muito. Tá, mas quem te trouxe? É alguém que eu tenho um carinho muito grande. Não sabe me dizer quem te trouxe? Foi seu filho? Como é que ele chama? Quantos filhos você tem? É diferente, então, esse tipo, eu esqueci o nome do meu filho, eu não sei nem quem me trouxe, eu esqueci o nome da pessoa que estudou comigo no ensino médio.
Igual um dia, nada a ver, tá? Mas só para relatar para vocês, nada a ver, mas tudo a ver, tá? De uma mãe que eu perguntei assim se o filho dela mente, ela falou assim, ele mente muito. Aí na hora que eu mente muito, na minha cabeça já fica, nossa, eu tô falando de um opositor desafiador, darará. E aí eu baixa a ansiedade e falo, que tipo de mentira que ele conta? Ela falou assim, às vezes eu pergunto assim para ele, você já escovou os dentes? Ele fala, já, mamãe. E corre para escovar os dentes, porque ele não escovou ainda. Mas na minha cabeça, quando fala, teu filho mente, eu já tô assim, nossa, ele mata a aula, o que que ele tá fazendo, o que que ele tá roubando, o que que ele tá... Pensa, uma coisa trágica. Então, assim, se eu não perguntar, meu paciente tá muito esquecido, que tipo de esquecimento? Como é esse esquecimento? Você pode me dar um exemplo do que ele esquece, como que ele esquece? Então, como eu disse, 80% da nossa avaliação tá numa boa anamnese. Pessoal, dúvidas, perguntas? Tem algo assim, ó, que não ficou claro? Pessoal, eu acho que vocês estão tendo o privilégio de aprender com a Márcia. E a Márcia é definitivamente uma das principais especialistas nesse tópico no Brasil. Alguém tem alguma dúvida? Se vocês não tiverem, eu tenho. Eu tenho uma preocupação. Vamos lá, claro. Eu acho que esse é um tema que muita gente tem um certo bloqueio, né? E aí eu fico assim um pouco nervosa também, tipo, se eu identifico algum tipo de declínio e tal, como é que eu convido essa pessoa, indico essa pessoa a buscar alguma ajuda, a buscar uma avaliação, sem que tenha também algum, não sei, algum chateamento, algum tipo de ansiedade associada. Ótima pergunta. Sim, e isso é muito legal, assim, de a gente pensar, porque às vezes a gente identifica isso dentro de casa, né, com algum familiar, e aí como é que eu falo para ele que seria legal dele fazer uma avaliação? Então, é assim, tem algumas pessoas que entendem que esquecer é normal, e tem mais ainda, existem algumas demências, alguns processos demenciais. Eu vou falar de demência, pessoal, que é o termo que a gente mais utiliza, mas o transtorno neurocognitivo maior, só para ficar claro, é que elas não cursam com problemas de memória. Então a pessoa já tem ali, sabe aquela coisa assim, nossa, agora que minha avó tá mais idosa, agora que minha mãe tá mais idosa, ela tá toda diferente, agora ela fala uns palavrões, agora ela tá toda desinibida. E isso é um processo, pode ser um processo demencial que cursa com alteração de comportamento. Só que o que a gente associa? Demência é problema de memória. E essa associação, por que ela é feita? Tá? Por que o senso comum pensa isso? Porque a demência que cursa com problemas de memória, que inicia com esse problema de memória, é a demência do tipo Alzheimer, né? A doença de Alzheimer. E a doença de Alzheimer ela tem a maior prevalência. Então, quase 70% das demências é do tipo Alzheimer. Então, como eu tenho uma demência que é a mais prevalente e ela cursa com um problema de memória, logo eu só vou falar que é demência quando eu tenho um problema de memória. Mas às vezes ela já está com um problema de função executiva, uma pessoa que na hora de cozinhar ela se perdeu ali no meio do caminho, na hora de planejar, de fazer um bolo, de fazer alguma coisa, assim, sempre com muita habilidade, ela perdeu ali um planejamento na organização, e isso já pode ser um quadro inicial de alguma coisa. Eu sei que não foi essa a pergunta, é sua, então assim, só para dizer que às vezes a gente identifica algumas alterações e às vezes a gente vai colocar que isso já é uma alteração e a pessoa, não, mas a memória dela tá ótima, né? Então assim, o que eu costumo dizer é que o quanto antes que a gente descobre alguma coisa, a gente consegue já tomar uma providência. Tem alguns pacientes que têm aquelas frases do quem procura acha, e é isso mesmo. Às vezes a gente fala assim, mas eu não quero ir porque quem procura acha, mas esse é o nosso objetivo. O quanto antes a gente descobrir alguma coisa, a gente já toma uma providência, porque senão depois a gente já não tem mais o que fazer. A gente assiste, infelizmente, a gente assiste um declínio. A gente consegue fazer poucas modificações. Então, quando eu vejo algo assim na Santo de Casa, não faz muito milagre, não, né? Mas quando vejo de poder colocar, eu falo assim, seria bem legal de fazer uma avaliação, mas eu com o objetivo, assim, só de acompanhar, porque a gente não sabe como era antes. Se você já está percebendo que está um pouco esquecido, faz com o objetivo só de ter um marcador. Assim, ó, esses são seus números hoje, vamos acompanhar, porque daí já consegue se tiver alguma coisa, já entra com a medicação, já entra com algumas intervenções ou o que for necessário. Mas é difícil abordar isso. Como que você abordaria, Clara? Olha,
Não sei. Já tentei algumas vezes, com pouco sucesso. E tem algumas coisas que eu estou lembrando agora que eram promessas até então de filme, de ficção científica na década de 80. Aí, quando eu estudei, alguém falou que algum cientista maluco ia conseguir desenvolver, e agora parece que já tem, são exames genéticos que podem, de uma maneira um pouco mais acurada do que a média, ver se a gente vai ter alguma patologia mais importante. Deixa só a ambulância passar e... Ah, eu não sei o quanto isso, de fato, é uma realidade hoje em dia, mas parece que já tem exames cada vez mais acurados para tentar diagnosticar precocemente demência. Eu sei que eu nem ia querer fazer. E tem uma polêmica que é assim, ó. Então, eu fiz a avaliação de uma pessoa, e aí eu vou falar para a família, ó, já é um quadro demencial, né? Então, já tem uma suspeita aí, né? Porque uma demência mesmo, para a gente saber qual é pós-mortem. Abrindo e fatiando o cérebro que a gente vai entender que tipo que é. Então, a gente vai excluindo todas as outras coisas, né? Com os prejuízos funcionais, e a gente consegue dizer que é sugestivo de um quadro demencial. Mas a questão é, conto ou não conto para ele? E aí tem um estudo que fala assim, que perguntou para algumas pessoas, você contaria para o seu pai ou para sua mãe que ela está numa demência, que ela está num quadro assim, ó, você tem Alzheimer, você tem uma demência? E aí a maioria das pessoas falaram, não, não quero contar, eu não contaria. Então, assim, deixa assim, para que contar? E aí o mesmo estudo faz uma pergunta para a pessoa assim, se fosse você ia querer saber? E a maioria das pessoas falaram sim. Então, assim, eu não quero contar, mas eu gostaria, se fosse comigo, eu gostaria de saber. E o que a gente pensa desses casos é... A pessoa pode se preparar. Eu contar para ela que, ó, a memória tá ruim mesmo, como o senhor tá percebendo que a memória tá ruim e não tá legal mesmo. Então, assim, antes dela, se a gente tá pensando que com o tempo ela pode piorar, o que você gostaria de fazer antes dessa memória ficar ruim, dela ficar pior? Então, você dá a possibilidade da pessoa, dela ter uma preparação, de você saber assim, tá, eu tenho um diagnóstico de algo que daqui a pouco eu já não consigo tomar uma decisão também, mas ainda eu consigo tomar uma decisão bem. Será que agora não é a hora de eu aproveitar, que eu sei que esse percurso, mas diferente do que a Louise colocou aqui, né, que teve um caso recente de um ator, né, do Thor, né, dos Vingadores, que ele descobriu o gene, mas assim, para quê, né? É diferente do eu tenho um gene que me dá uma possibilidade de num futuro, né, existe uma grande probabilidade de eu ter. Eu penso que isso me causaria uma grande ansiedade. É diferente do eu já sei que tem algo acontecendo e ali eu recebo um diagnóstico e eu consigo tomar alguma providência dali para frente. Então, são questões, assim, que a gente tem que ter muito cuidado, porque eu tenho que perguntar para a família antes. Assim, a gente fala para ele, e muitas vezes eu falo sem dar nome. Eu falei assim, vamos falar para ele o que está acontecendo. Ó, tá um pouco esquecido, tá um pouco assim. Lembra que às vezes eu vou citando até alguns momentos da avaliação. Lembra que a gente fez uma atividade, foi difícil de memorizar, foi difícil de lembrar, ou alguma outra situação? E aí realmente mostra que tá um pouco ruim essa parte. Então agora a gente vai levar essa avaliação para o médico para ver que providências que pode tomar, mas é super importante. Aí 2 recomendações. Às vezes fazer uma atividade física, estimulação cognitiva, reabilitação ou alguma outra intervenção que a gente vê que é adequada. Então, assim, não necessariamente dar um nome para condenar aquela pessoa, assim, daquele impacto, mas de dar uma direção do que está acontecendo. Isso pode ser bem importante. Mas alguma coisa, alguém gostaria de fazer alguma colocação? Eu também não faria esse exame, só para constar. Perfeito, né? Perfeito como de costume, Márcia. Parabéns. Bom ter você aqui novamente. Espero que você tenha gostado da palestra, espero que você tenha gostado do evento. Definitivamente esse é o primeiro evento de muitos que vem por aí, tanto pela Nova quanto pela Nila, e você já está convidada para os próximos. Sempre é muito bom te ouvir. Poxa, que bom mesmo. Eu estou vendo que as pessoas também gostaram bastante. Eu